Já adianto que a minha trajetória é meio aleatória, tá? Vão ter uns elementos surpresa aí que a galera não espera. Por exemplo, o primeiro, que eu nasci em um país asiático. Nasci no Japão. Caraca, mano. Não parece. Porque eu sou filho de brasileiro, na real, mas eu nasci no Japão. E durante 18 anos da minha vida, morei no Brasil, porque eu voltei muito cedo, voltei com 6 meses de idade. Ah, sim. Ou seja, sou japonês, mas não falo japonês, não tenho cultura nenhuma. 100% BR. E, cara, 18 anos da minha vida, morei no Brasil. Sempre fui um cara meio inquieto, digamos assim. Ah, tá todo mundo indo pra direita? Pô, vou pra esquerda. Acho que no nosso meio é bastante comum isso. Uhum. Ter pessoas que gostam de quebrar padrão. E, cara, muito sereno, sempre muito tranquilo. E na escola eu já sabia que, cara, não quero fazer faculdade, mas não é pela faculdade, porque eu não sei mesmo o que eu quero. Mesmo se eu fizesse, ia ser por pressão, porque eu não sei qual caminho eu quero seguir. Uhum. E eu não tinha muito essa pira de, tenho que decidir agora. Eu sabia que eu tinha 18 anos. E, cara, beleza, eu vou levar 2 anos pra saber o que eu quero. Vou ter 20, tá tranquilo. E beleza, eu falei, cara, eu não quero fazer faculdade. Isso já terminando o ensino médio, com os meus 18 anos aí, 17, 18 anos. Só que eu tinha que fazer alguma coisa. E, coincidentemente, meu irmão morava na Irlanda na época. Ainda mora lá, eu que não moro mais. Mas ele morava na Irlanda e eu tenho passaporte italiano. Então, pra mim, é muito fácil. Não é fácil, tipo, é bem mais simples pra eu ir pra Europa, pra eu me mudar. Porque eu posso morar como morador mesmo. Uhum. E não como turista ou estudante. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou pra Irlanda pra eu ter aquele tempo de respiro, porque lá as coisas vão ser melhor que aqui e tudo mais. Geralmente, quando a pessoa tá no Brasil, ela quer viajar pra fora, ela vê o país estrangeiro como uma oportunidade. E foi assim que eu vi, naquela época. E aí eu falei, cara, beleza, não tem dinheiro, né? Tem que trabalhar. E eu já falava inglês. Então, eu comecei a dar aula de inglês. Aí eu dei aula em 2 escolas. Uma era pré-escola, pra molecada, tipo criança de 4 e 5 anos. Ficava lá com eles o dia todo. E também dei uma aula numa escola de idiomas mesmo. Então, fiquei um ano todo trabalhando para juntar esse dinheiro. Juntei a grana, comprei os euros. Entrei no avião e com 18 anos aí eu viajei para Irlanda. Fui morar na Europa. E aí eu falei, cara, o ser humano, ele tem a mania de achar que quando ele muda de lugar, a frustração vai sumir. Mas a frustração, ela é interna. E naquele momento que eu viajei, eu estava frustrado, porque eu não queria fazer faculdade, eu queria me descobrir. Aí eu fui para Irlanda, eu pensei que ia ser mil maravilhas e foi muito massa. Eu conheci muita gente legal, eu vivi muitas coisas muito boas que eu carrego comigo até hoje. Muitas histórias que eu tenho para contar, né? E eu trabalhei com muitas coisas lá, cara. Desde cleaner, o cara que limpa o chão do banheiro, até no auge da minha jornada na Irlanda, eu era barista. Barista é o especialista em café. Inclusive, que legal. Tá aqui o café aqui, ó, para representar toda essa trajetória. Eu fui barista, cara, em um filme da Disney. Então, era um filme que lá a indústria cinematográfica é muito forte. Que da hora. Então, eles estavam gravando um filme lá que chamava O Último Duelo. Saiu alguns meses atrás aí. Protagonista Matt Damon, tinha Ben Affleck, tinha todas essas celebridades. E eu ali fazendo café para esses atores. Ah, que legal. Então, foi um momento bem marcante nessa jornada. E depois eu trabalhei em outra cafeteria. Acabei indo para uma loja de orgânicos. Trabalhava como vendedor lá. E, cara, durante toda essa trajetória que eu tive na Irlanda, eu gostava de estar lá, mas é diferente. É frio, você está longe da família. Então, dentro de mim, eu sabia que em algum momento eu tinha que sair daquele lugar. Só que tava bem na pandemia, então não tinha muito o que fazer, tava tudo fechado. Mas ainda assim, eu tava naquela de, tô esperando o momento. E até chegar esse momento, vou guardar minha grana. Porque na vida a gente perde muita oportunidade por não ter dinheiro em caixa. Uhum. Você é um investidor, apareceu um investimento massa para você fazer, beleza, é uma oportunidade. Só que você não tem dinheiro para investir. Exato. E aí você perde a oportunidade. Então eu sempre guardei o meu dinheiro ali, muito consciente, eu não gastava com coisa fútil, porque eu não sou de fazer isso. E aí, beleza, o tempo foi passando. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, cara, eu tenho que me mover e tal. E aí eu comecei a maratonar YouTube, os vídeos, e comecei a ver as coisas no marketing digital. Foi ali na Irlanda que você Foi ali. ficou inserido. Foi o start. E coincidentemente ou não, que eu não acredito em coincidência, eu acabei cruzando com o canal de um cara chamado Ryan Santos. Uhum. Que é esse mesmo cara que eu trabalhei para ele posteriormente. Vocês vão entender como foi toda essa trajetória. Então, eu assisti o canal desse cara e comecei a maratonar os podcasts que ele gravava com a molecada. E aí eu comecei a ver uma molecada de 18, 17 anos faturando 1 milhão. Aí eu falei, oxi, como assim? Tá doido? Não acreditei de primeiro instante. Aí eu fui ver mais a fundo e vi que de fato era verdade, que tinha muita gente da minha idade, mais jovem, muito bem sucedida e fazendo o que eles amam.
Eu falei, cara, mas como assim? Eu tô aqui na Irlanda, eu pensei que eu tava bem, né? Acho que eu não tô tão bem quanto eu imaginava. Aham. E aí já começou aquela coceira, começou a cutucar a ferida assim. E aí eu falei, cara, tem coisa que eu não sei aqui. Tem um oceano azul que eu ainda não enxerguei. Porque eu tava ali, com o meu olho na Irlanda. Beleza. Aí o tempo foi passando, continuei acompanhando o Ryan. E ele anunciou certo dia que ele tinha uma fraternidade. Fraternidade, para quem não sabe, é um grupo de WhatsApp. É um clube de negócio, onde você paga para ter acesso a essa galera. Tem evento, tem o grupo de WhatsApp, tem encontro online. E o grupo chamava Sub-19 na época, hoje não existe mais. Eu olhei aquilo e falei, cara, que massa. Gente da minha idade que pensa como eu. Aí eu parei de me sentir diferente, né? E eu falei, cara, legal. Quanto custa? Aí tava lá, R$3.000. 3 salários mínimos, né? Eu teria que trabalhar 3 meses no trabalho que eu tava fazendo antes de ir pra Irlanda pra conseguir entrar. Mas eu ganhava em euro. Eu falei, cara, bora. Não tenho tanta coisa a perder. Uhum. E eu tinha meu dinheiro guardado. Aí, beleza. Eu falei, não, vou entrar. Aí eu entrei ali e começaram a anunciar evento, que ia ter evento no Rio, que ia ter evento em Porto Alegre. E aí eu comecei a ficar frustrado, porque eu tava lá longe. Uhum. Então, eu entrei na esperança de agora vai melhorar. Só que aí, não. Por quê? Porque agora eu vi o que eu tava perdendo. Sim. Então, eu me via cada vez mais distante de onde eu poderia chegar. Só que eu sabia que, cara, beleza, pelo menos agora eu tenho um caminho. Agora, qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Aí o tempo foi passando, continuei trabalhando. Trabalhei de novo, aí foi na época que eu tava trabalhando na loja lá com fruta, empacotando fruta e tal, na loja de orgânicos. Pra um polonês, chucro pra caramba. É. E aí, certo dia, o Ryan, ele aparece do nada nos grupos, assim. Ele falou, e aí, rapaziada, vai ter um evento em Montenegro e vai, na verdade, é pro Pro, porque a fraternidade do Ryan é gamificada. O que isso quer dizer? São 3 níveis. Então, é como se fosse categoria de base de futebol. Eu tava no nível 1, sub-19, pagava 3 mil. Tem o sub-25, que custa 12 mil pra entrar por ano. E tem o Pro, que custa 40 mil. Ou seja, quem tá lá é porque pode, é porque é bom. Uhum. Caso contrário, não teria esse dinheiro para pagar. Tem uma graninha boa ali. E o evento, que seria em Montenegro, era do Pro. Só que ele abriu vaga para Sub-19. Porque, sei lá, se faltou vaga, se faltou gente, ele falou, vou abrir para Sub-19. Mas acho que na cabeça dele, em nenhum momento ele pensou que um moleque de até 19 anos que pagou 3 mil para entrar no grupo ia conseguir fazer uma viagem dessa. Verdade, né? Inocente, né? Inocente. Mal sabia ele que o Yuri estava próximo. Mas não foi de cara, não. Porque, qual é que foi? Ele mandou no grupo, e aí, beleza, Montenegro vai ter o evento. Montenegro é lá próximo? Como que é Montenegro? Foi o que eu me perguntei no momento. Eu falei, deve ser uma cidade no Brasil, né? Aham. Ou um bairro, sei lá. Aí eu fui no Maps. Montenegro, caraca, é longe, pô. É um país. É do lado da Sérvia. Só que é mais perto da Irlanda do que do Brasil. É. E aí eu falei, caraca, beleza. E, cara, eu não sei se você acredita em Deus, em espiritualidade, mas alguma coisa dentro de mim, talvez seja a intuição, falou, você tem que ir nesse evento. Só que não fazia sentido nenhum. Como é que eu vou no evento? Eu era CLT, de luxo, irlandês, né? Trabalhava lá CLT de luxo. pro polonês. Eu tinha as minhas raízes lá, tinha todo o equipamento que eu tinha comprado, eu estudava bastante. E não fazia sentido nenhum eu ir, tipo, não era plausível. E entre o nosso ouvido esquerdo e o direito, existe um negócio que chama voz interior, né? Que é aquela vozinha que fala, pô, eu tô conversando com o Gabriel aqui, mas será que o meu cabelo tá legal? Será que eu tô com papo aqui? Pô, mas eu tô com medo, você não consegue. E essa voz, muitas vezes, ela é sua amiga, muitas vezes ela é sua inimiga. Uhum. Dessa vez, ela foi minha inimiga. Ela falou, não, você não vai, você não consegue. Não tem por que você ir. E aí, beleza. Ficou por isso. E aí o tempo foi passando. Cada vez mais, a intuição falava mais alto, cara, você tem que ir nesse evento. E eu negava pra mim mesmo, era isso que eu queria. Mas eu falava, não vou não. Só que a data do evento ia chegando. E cada vez mais a intuição falava mais alto. E aí, cara, chegou um momento que eu percebi que eu não tinha tomado, de fato, uma decisão. Eu tava meio que adiando a decisão. Tipo, vou ou não vou. E aí, cara, chegou um dia que eu falei, cara, tem que tomar uma decisão. Senão eu vou ficar nessa noia que eu tô. E eu também tava assistindo no YouTube nesse dia. Tava sentado no sofá, inclusive. Até arrepiei essa história. Eu tava assistindo um vídeo de um cara chamado Larry Ribeiro, que é o meu mentor, é um cara que eu admiro demais. É o mentor do meu pai. É mesmo? Ele é o mentor da galera da antiga. Uhum. Acho que eu sou o único moleque jovem que acompanha o Larry Ribeiro hoje. Mas o Larry Ribeiro, ele é um doutor, ele é um especialista em PNL, ele é um monte de coisa, cara. Ele é também um excelente comunicador e conta muito bem histórias.
E o storytelling, eu percebo que ele já estava na minha vida e eu não estava percebendo ainda. E nessa história que ele contou uma história nesse vídeo. Ele contou uma história que foi como um soco no estômago para mim e que mudou o meu rumo. Uma história, para você ver o poder de uma história. Eu vou contá-la aqui, meio que parafraseada. Era uma vez um homem que morreu. E antes de chegar no juízo final, ele se encontrava em cima de um muro, literalmente. Estava lá o homem em cima de um muro. Do lado esquerdo do muro haviam vários anjos no paraíso. E os anjos chamavam ele para lá, falavam, pula para cá, pula para o paraíso. Do lado direito tinha o diabo. E o diabo não falava nada, diferente dos anjos. Ele estava de braço cruzado apenas, olhando para o homem que estava em cima do muro. E longe, muito longe, estava um filósofo, aleatoriaço, lá no fundo lá. E filósofo gosta de filosofar, ele gosta de entender as coisas. Ele começou a se perguntar, por que os anjos chamam o homem que está em cima do muro para pular para o paraíso e o diabo não fala nada? Será que ele não quer que ele vá para o inferno? E aí ele decidiu chegar perto do diabo e abordar, né? Não aguentou o peso da dúvida, filósofo. E falou, diabo, não estou entendendo. Por que diabos você não chama o homem para pular para isso? Você não quer que ele vá para o inferno? E o diabo ainda com o braço cruzado, ele olhou para o homem de novo. E olhou para o filósofo posteriormente e falou, cara, eu não preciso chamar ele para vir para cá. Ele já está do meu lado. Ele está em cima do muro. Uhum. E muitas vezes na vida a gente fica em cima do muro, pensando que a gente tomou uma decisão e que a gente está bem. Só que o diabo não faz esforço nenhum para te puxar pro lado dele. Porque você já está lá. É. E aí, cara, isso aí foi um soco no estômago para mim. Eu falei, cara, até o fim do dia eu tenho que tomar uma decisão. É o quente, o frio e o morno. Esse é um conceito bíblico. É, exatamente. Que os mornos serão vomitados. Exato. É pior do que o cara que escolheu mesmo. É pior. É pior. Porque tá em cima do muro. Uhum. E aí eu falei, brother, até o fim do dia eu tenho que tomar uma decisão. Não tô falando que eu vou. Depois desse vídeo, então, você falou isso pra você mesmo. Falei, ou eu vou ou eu não vou. Mas toma uma decisão. Se não vai, beleza. Mas decide, porque aí você segue sua vida. Você não fica nessa insegurança que você tá. E aí eu dormi com a dúvida e acordei com a resposta. Eu cheguei no meu chefe polonês e falei, cara, muito obrigado por tudo. Não trabalho com você mais a partir de semana que vem. O evento tava bem próximo. Cheguei no meu irmão, que eu morava com ele na época. Muito obrigado por tudo, tô mudando pra Montenegro. E ele ficou tipo, como assim, cara? Confia em mim, relaxa. Que doideira, mano. E aí, cara, vendi metade das minhas roupas, que eu tinha umas roupas lá, que eu não usava. E eletrônico também, me livrei de muita coisa. O dinheiro que tava no Revolut, que é a conta internacional, aliás, que tava na conta irlandesa, mandei pro Revolut, conta internacional. E eu fui com passagem só de ida. E aí você vai entender o porquê. É, tá. O cara tá no storytelling aqui, mano. Eu tomei o café dos deuses aqui. Porque, cara, em momentos como esse que eu tava prestes a viver, que eu sabia que eu ia estar no meio de empresário, e rola muita oportunidade, cara. Eu ia ficar muito chateado e muito frustrado se eu fosse com passagem de ida e volta e acontecesse alguma coisa ali e eu tivesse que voltar. Uhum. Se eu falasse pro meu chefe, ó, não, relaxa que eu vou só passar só pro evento. Ou chegasse no meu irmão e falasse, ó, não, porque eu vou voltar. Porque aí entra uma outra história. Não sei se você conhece essa história. Tem um cara que chamava Agatocles, que ele era um dos generais da Idade Antiga lá. E teve um dia, cara, que ele tava em um plano de dominação, ele ia dominar um novo território. E ele precisava pegar todas as tropas dele e ir com todos os barcos para esse lugar, para conquistar esse lugar, que é onde é hoje a Tunísia. E nessa época, tipo, nesse período, tava tendo muito lance da galera ir e voltar, tipo, desistir e voltava no meio do caminho. E aí ele falou, cara, o que eu vou fazer? Caminho eu descubro. Ele chegou ali e ele descobriu por que as pessoas voltavam. Porque ele parava com as tropas ali e era muito desafiador o plano. Você tinha que dominar um lugar novo e tinha muita gente ali pra você atacar. E aí ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ninguém vai voltar. Eu vou queimar os barcos. Daqui ou a gente vai conquistar o lugar ou a gente vai morrer tentando. E aí ele pronunciou a famosa frase dele, que é queime os barcos. E eu, naquele momento, eu falei, cara, eu vou queimar meus barcos, cara, porque eu não quero voltar. Eu quero viver uma nova fase. Aí se der ruim, eu volto pro Brasil. Tenho dinheiro pra voltar pro Brasil. E eu fui pra Montenegro. Aí começou essa aventura de Montenegro. Cheguei em Montenegro, cara, foi uma experiência... É lógico que tem muita memória afetiva envolvida aí. Mas foi o lugar mais impactante, assim, que eu já pisei. Porque você chega já é bem diferente. Você sabe, você vai pra Itália, você sabe o que esperar da Itália. Você sabe o que esperar da França. Mas você vai esperar o quê de Montenegro?
Você nunca... Eu nunca tinha ouvido o nome desse país. Eu só ouvi falar quando o Ryan falou. Pois é. E aí, eu cheguei lá, várias montanhas. Você consegue ver as layers, as camadas de montanha, assim, ó. Dando fade out, sacou? Ah, que da hora. E aí eu falei, caraca, que lugar louco. E aí eu fui pro evento e tal. Troquei ideia com a galera, fui conhecendo. E eu era o patinho feio, porque o moleque sub-19, que pagou 3 mil, que tava desempregado e sobrevivendo com o dinheiro que ele conquistou. E a galera empresária, que pagou 40 mil. Só que mesmo assim, mesmo com essa insegurança, eu trocava ideia do jeito que eu tô trocando com você. Porque eu sou um cara muito espontâneo, muito verdadeiro. Tipo. Eu gosto de conhecer a história das pessoas e contar a minha história. E aí eu troquei ideia com a galera e tal. E no fim do evento, eu fui um dos destaques do evento. Apesar de ser o mais jovem ali no meio da galera. Então, depois dali, eu conheci muita gente. A gente foi pra Bósnia junto, a gente foi pra Albânia. E aí depois eu me vi numa situação de novo, que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu já tava lá e eu não queria voltar pra Irlanda. Eu falei, cara, eu vou pra Ucrânia. A gente foi pra Ucrânia, ficando um tempo ali. O dinheiro durou bastante até. Fiquei na Ucrânia, morando um tempo. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu posso voltar pra Irlanda e viver a vida que eu tava vivendo agora. Tenho dinheiro pra voltar pra Irlanda. E com o mesmo dinheiro eu posso voltar pro Brasil. Se eu voltar pra Irlanda, eu vou ter aquele meu salário que é confortável. Pra quem é brasileiro e trabalha CLT, você ganha 1.600 euros. Você consegue trocar de iPhone, você consegue comprar um carrinho, consegue ir num restaurante legal. Consegue viajar os países ali, né? Consegue viajar os países. Ou eu volto pro Brasil. Pra, de fato, começar uma jornada nova. Na Irlanda, eu sabia que eu ia começar aqui, ó. No Brasil, eu ia começar aqui. Mas na Irlanda, a curva é assim, ó. Agora no Brasil é assim, ó. Porque no médio e longo prazo, você trabalhando bem, não tem quem pegue. E eu falei, cara, chegou a hora de voltar pro meu país. E foi quando eu decidi voltar pro Brasil e começar essa nova jornada. Que eu tô até hoje. Isso foi em que ano, quando você voltou? Isso foi no meio do ano passado. Ah, foi lá passado. lá pra outubro. Que doideira. Então voltei pro Brasil e foi muito louco, porque eu pisei no Brasil e falei, cara, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou criar uma carreira aqui. Eu não sabia ainda desse storytelling, eu não tinha nada em mente. Pisei no Brasil, recebi uma ligação do Joe, inclusive sou muito grato ao Joe, ele trabalhava com o Ryan na época. Ele falou, ó, vai ter o projeto da mansão Kobe Hub e eu quero você lá, trabalhando comigo. E aí foi aí que eu trabalhei na mansão Kobe Hub do Ryan, a primeira mansão. Me destaquei de novo. Fui chamado para a segunda e foi na segunda que eu gravei o podcast com ele que a gente falou no começo do podcast. Aí começa a cruzar as histórias, é sempre assim. Mas foi assim que eu cheguei no Brasil e aí depois, só para concluir essa parte, eu comecei a me perguntar. Eu sou um cara muito reflexivo, cara, de começar a analisar e falar, cara, mas beleza, eu fiz isso, mas por que deu certo? Por que deu errado? E eu comecei a analisar a minha jornada desde que eu saí da Irlanda. E eu falei, cara, mas como assim? Um moleque de 18 anos, todo inseguro, tinha 19 na época, né? Todo inseguro e tal, viajou. E apesar de tudo aquilo que estava contra ele, entre aspas, de ele ser um sub-19, de ele não ter como se posicionar como um profissional, porque ele não fazia nada ainda relevante, ele conseguiu se destacar no evento. Eu ganhei um prêmio no evento de MVP. Legal. Que é o Most Valuable Player. Isso em que evento? No evento de Montenegro. Ah, de Montenegro. Depois, eu me destaquei, conheci a galera, cheguei na mansão, nunca tinha atuado em um projeto tão relevante assim, e ganhei um prêmio ali também. Fui destaque ali. Eu comecei a me perguntar, cara, mas como assim? O que eu tinha de diferente para eu conseguir conquistar isso? Porque não era dinheiro? Dinheiro não era. Será que era contato? Também não, porque a galera ela era muito mais conectada que eu. E eu comecei a refletir, e eu cheguei numa resposta. E que foi uma faísca pro que eu faço hoje. Eu percebi que eu tinha duas coisas. Eu tinha uma história forte e eu sabia contar essa história. E aí eu falei, pô, esse aí foi a primeira faísca. E a segunda veio com o Ryan falando, ó, você é bom em storytelling. Aí eu falei, não, é isso mesmo então. É isso que eu vou fazer. Isso na segunda edição lá do... É, que ele falou na segunda edição da mansão. Ah, entendi. Você acaba de assistir mais um corte aqui do Praticast. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link da descrição. E tá liberado para vocês fazerem cortes. Eu só peço duas coisas. Primeiro, postar depois de 24 horas da postagem aqui no canal Bora Pra Prática. E segundo, colocar a divulgação do episódio completo na descrição de todos os cortes.